10 horas, 1 minuto, bem-vinda, bem-vindo de volta à programação da CNN Brasil. Nós voltamos agora para mergulhar um pouquinho mais nos assuntos internacionais e para falar mais precisamente do Oriente Médio. Algumas autoridades dos grupos rivais palestinos do Hamas e do Fatah, ou Fatah, Priscila Asbeck vai ajudar a gente na pronúncia, estão se reunindo no Egito e estão lá para discutir a formação de um comitê que governaria a faixa de Gaza após a guerra. Essas negociações fazem parte do esforço do governo egípcio para chegar a um cessar-fogo. Pelo menos um acordo, né, Priscila Asbeck, de cessar-fogo com Israel. Vamos então ao vivo com a Asbeck, que está conosco na Europa. Como haveria de ser esse acordo, assim, e essa expectativa de um cessar-fogo, de um fim da guerra? O quanto nós podemos acreditar nisso, né, Priscila Asbeck? Bem-vinda. Pois é, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Não há muitas esperanças se a gente pensar no retrospecto de tentativas de acordos, tanto para cessar fogo quanto para pensar no que seria o futuro de Gaza depois dessa guerra. Primeiro, a guerra precisa acabar para depois se pensar no que seria o futuro, né? Ou para se firmar algum plano para o futuro, mas nenhuma das duas coisas, nenhum dos dois acordos ainda foram firmados e há mais uma rodada de conversas, mas que dessa vez acontece então entre o Fatah e também o Hamas, que são esses grupos palestinos que são rivais e que, segundo fontes egípcias que falaram à TV estatal egípcia, estão se reunindo no Egito, no Cairo, para conversar sobre o que seria essa futura governança do enclave depois da guerra. Essas conversas já tinham acontecido anteriormente, há cerca de um mês, mas não tinham ido para frente. Agora, nesse domingo, então, líderes dos dois grupos estão se encontrando no Egito mais uma vez para tentar discutir o assunto. Só para trazer um retrospecto, Elisa, a Palestina era governada pela Autoridade Nacional Palestina até o que foi criada nos anos 90, até cerca de 2006, 2007, mas aí em 2006 houve uma eleição para o Conselho da Palestina. O Hamas ganhou essa eleição e aí começou uma guerra civil entre o Hamas e o Fatah, porque o Hamas venceu essas eleições para o Conselho. O Hamas, que não era reconhecido por vários governos internacionais, inclusive reconhecido como um grupo terrorista por governos como, por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, essa eleição não foi aceita. Isso gerou um conflito entre o Fatah e o Hamas e o Fatah não reconheceu essa vitória do Hamas. Depois disso, depois desse conflito, inclusive, que teve um conflito violento com agressões, inclusive, por parte de Israel, ficou definido, então, que o Fatah ficaria com a Cisjordânia e o Hamas ficaria com controle de Gaza. Portanto, são dois grupos rivais que agora discutem como seria essa futura governança. Mas tem um grande porém, que é o fato de que Israel ainda não aceita um cessar-fogo e também não aceita que o enclave seja governado futuramente tanto pelo Hamas quanto pelo Fatah, quanto por qualquer outro grupo palestino. O Israel defende que os israelenses controlem o enclave e também, se houver algum tipo de autoridade por parte dos palestinos, que sejam autoridades independentes. Então, realmente, são discussões que ainda estão muito incipientes e, além disso, também há uma tentativa anterior que é justamente de chegar a um cessar-fogo. Mas Israel já disse que não vai retirar suas tropas da faixa de Gaza enquanto não cumprir o seu objetivo de eliminar por completo o Hamas. E o Hamas diz que não vai libertar os reféns que ainda são detidos pelo grupo enquanto Israel não retirar por completo suas tropas da faixa de Gaza. Então o impasse se segue para chegar a um cessar-fogo que dirá para chegar a uma solução, uma negociação sobre como será o futuro da faixa de Gaza. Então, realmente são discussões que ainda estão muito incipientes. E aí, só para finalizar, Elisa, também o conflito continua, a tragédia humanitária vai se amplificando, já são mais de 43 mil palestinos mortos desde o dia 7 de outubro, isso segundo informações das autoridades médicas que são controladas pelo Hamas. E nesse fim de semana também ataques continuaram, 5 pessoas morreram num ataque no campo de refugiados de Bureje, em Gaza, e desde sexta-feira, em ataques que aconteceram em diferentes regiões do enclave, 60 palestinos foram mortos,
também a Jihad Islâmica, que apoia o Hamas, é um outro grupo palestino, também fez ataques a Israel em diferentes locais. Um desses ataques chegou a atingir o território israelense, mas caiu. São dois projetos que caíram em uma área aberta e não chegaram a ferir nenhuma pessoa. Portanto, os conflitos também continuam intensos na faixa de Gaza e também com esses ataques agora direcionados a Israel. Eu volto com você.